Hoje a gente vai falar sobre pronomes. Mas o que é pronome? Pronome é a palavra que vai substituir ou compor ou complementar o substantivo na frase, na oração. Nós temos 7 pronomes. E quais são esses pronomes? Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, o interrogativo, o relativo, o de tratamento e o indefinido. Hoje eu vou falar sobre 2, pronomes pessoais e pronomes possessivos. E vamos começar pelo pronome pessoal. O que é o pronome pessoal? O pronome pessoal, ele vai ter a finalidade de substituir o sujeito na frase da pessoa, né? Ele vai ter a pessoa na frase, na oração, e o pronome ele vai substituir essa pessoa. Temos dois exemplos, 2 casos, né, de pronome pessoal, que vai ser o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. O que é o pronome do caso reto? O pronome do caso reto, ele vai substituir diretamente a pessoa pelo sujeito, pelo pronome. Como é que vai ser isso? Um exemplo. Maria foi comprar pão. Como é que fica? Ela foi comprar pão, porque substitui a pessoa pelo pronome. Quais são os pronomes do caso reto? Pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Isso com a terceira pessoa, né? Eles, elas e tudo mais. Essas são as pessoas do pronome pessoal as quais vocês vão substituir. Agora temos o pronome pessoal do caso oblíquo, que ele vai ter a finalidade não vai te substituir, ele vai complementar o objeto da oração indireta e indiretamente. Os pronomes do caso oblíquo são me, mi, comigo, te, contigo, se, consigo, o, ali, e a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, do plural, quer dizer, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, o, as, lis. Como eu falei, né, o caso oblíquo, ele vai complementar a sua oração junto com o objeto do verbo, sendo direto ou indiretamente. Um exemplo de uma oração onde tem um pronome pessoal do caso oblíquo vai ser: o aluno terminou a avaliação cedo. Vai fazer essa substituição. A frase ficaria: o aluno terminou bem cedo. Ou vai se referir à prova, à avaliação. O próximo exemplo é: pedir-lhes a vocês para trazerem um livro de português. Como ficaria? Pedir-lhes para trazerem um livro de português. Ele vai fazer essa substituição, essa troca, tirar o vocês, que é o sujeito, a pessoa, né, da oração, e vai colocar o lhes, que vai ser o pronome oblíquo. Vai ter essa estrutura, a frase. Outro exemplo. Os alunos vieram até mim. Qual vai ser a estrutura? O sujeito, os alunos, verbo, vieram, e o complemento, até mim. O mim vai ser o pronome, o último. E agora falando sobre o pronome possessivo. Como você já pode perceber, o nome possessivo vai dar a ideia de posse. Os pronomes vão ser relacionados à posse. Os possessivos vão ser meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa e seus, suas. Isso na primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Agora vamos ver algumas orações, alguns exemplos da frase onde tem pronome possessivo. Vai ser: eu vendi minha casa. Minha casa dá a ideia de posse, porque estou dizendo que ela é minha. Nós compramos nosso carro. O nosso também está empregando a intenção, né, da posse. E temos também no pronome possessivo a ideia de afeto e de respeito. Um desses pronomes podem se encaixar nisso. Um exemplo de afeto: venha cá, minha filha. Ele vai estar falando, colocando o pronome possessivo minha como forma de afeto, dizendo que ela é filha dela, né? E o pronome de possessivo em relação a respeito:
Sente-se aqui, minha senhora. Ele vai estar dando essa intenção de que ela é um pouco mais velha, então vem aqui, minha senhora. Sente-se aqui, minha senhora. Colocando minha, o pronome, empregando o pronome possessivo minha, como afeto e respeito. Bom dia, meu nome é Vânia e eu vou tentar explicar um pouco para vocês a respeito dos pronomes demonstrativos e dos pronomes indefinidos. Os pronomes demonstrativos, eles fazem uso, fazem referência ao tempo, ao texto e ao espaço em que ele está, No espaço, na primeira pessoa, se você for se referenciar à primeira pessoa, você vai fazer o uso dos pronomes este, esta e isto. Por exemplo, na frase, este machucado no meu braço está doendo. Então, o este, pronome de primeira pessoa. Já na segunda pessoa, você vai fazer o uso dos pronomes esse, essa e isso. E ele é usado para quando você estiver em uma conversa com alguém ou estiver conversando com alguém mesmo, por exemplo, na frase, esse corte no seu braço está doendo? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Então, o pronome usado vai ser o pronome de segunda pessoa. Ou seja, o pronome esse, essa e isso. Já na terceira pessoa é quando alguém estiver fora do discurso, estiver mais longe, mais distante. Então, eu vou fazer uso dos pronomes aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, na frase, na pergunta, no caso, aquele cachorro é seu? Então, eu estou fazendo uso do pronome aquele, pronome de terceira pessoa. E isso é usado para situar no espaço. Já no tempo, é usado de primeira e segunda pessoa para, eles indicam uma proximidade temporal, Por exemplo, na frase, neste final de semana vamos viajar, ou nesse final de semana vamos viajar, eles podem ser usados. Mas é dado preferência que você use o pronome este, porque ele dá uma ideia de maior proximidade e ele está no presente, está mais presente, então mais próximo. Então ele é indicado que se use, Já no tempo mais remoto, no tempo mais distante, você vai usar o pronome de terceira pessoa, Por exemplo, na frase, naquele ano fizemos uma viagem. Ou seja, o naquele, ele indica um tempo mais distante, mais remoto. Então, você vai usar o pronome de terceira pessoa. Já na coesão do texto, ele pode ser feito através da anáfora e a catáfora. E o que é isso? É uma forma de você retomar o que já foi dito. E na coesão, ele é importante porque dá organização e faz com que o leitor compreenda o texto, compreenda o que foi dito, por exemplo, se o que vai ser dito vem depois, o pronome usado vai ser o de primeira pessoa. Por exemplo, na frase, pesquisei isto, o crescimento da população. A explicação nessa frase é que o isto aparece e o que vem depois dele, o que vem depois dessa frase, vai dar a ideia que o isto está em primeiro. Então, o isto vai ser primeira pessoa. Já na frase, o crescimento da população, isso é o que eu quero pesquisar, o isso já está depois, Então, segunda pessoa. Na primeira frase, o isto está primeiro e na segunda frase, o isso está depois. Então, o que vem primeiro, primeira pessoa, o que está em segundo, segunda pessoa. E nessa frase, o isso, ele está dando a ideia de retomada do que já foi falado. Então, segunda pessoa. No texto também temos a oposição entre primeira e terceira pessoa. Por exemplo, na frase, João e Luísa trabalham juntos. Aquele vende os produtos e esta realiza as vendas. O aquele e o esta dentro da frase, eles estão ali como uma forma de substituir ou retomar os nomes das pessoas. Por exemplo, o aquele, pronome masculino, terceira pessoa, se refere ao João. Ele é o pronome masculino porque também ele dá a ideia de que João está mais distante. Luísa, pronome feminino, pronome feminino, primeira pessoa. Então, o está vai ser primeira pessoa, que dá a ideia de maior proximidade. É importante, o leitor saber que o uso dos pronomes adequado dentro da frase vai fazer com que ele possa entender o texto, pois se ele não souber o uso desses pronomes, ele pode se confundir.
Já os pronomes indefinidos, né, se referem à terceira pessoa. Eles são usados assim de uma forma mais vaga, né, uma forma que imprecisa, né, faz com que o leitor não entenda diretamente, né. Por exemplo, ninguém vai falar nada, né. O pronome ninguém, né, está sendo usado ali, está no início da frase, né, o sujeito, assim, está meio que aberto, a gente não consegue entender, assim, diretamente o que ele quer falar, fica meio vago. Ou então na frase, entendemos tudo. Tudo o quê? O tudo ele tá aberto, né? A gente pode interpretar de várias formas, de várias maneiras. Então os pronomes indefinidos são isso, assim, de uma forma mais vaga, assim, que a gente não entende, assim, de início. Também ele apresenta outros pronomes, como tudo, outro, quanto, qualquer, alguns, vários, tantos e dentre outros. É importante destacar também que eles podem mudar o sentido dentro do texto, o sentido dentro da oração. Por exemplo, algum homem pode me ajudar. Nessa frase, eu estou querendo saber se alguém pode me ajudar. Já se eu trocar, se eu colocar algum depois de homem, esse sentido pode mudar. Por exemplo, homem, algum pode me ajudar. Essa frase, ela já se tornou negativa. Está dizendo que ninguém vai poder ajudar. Nem homem, nem mulher, ninguém vai poder ajudar. Então, vale a pena você entender, né, os pronomes, o uso dos pronomes, para que você possa entender, compreender os textos, né, e a relação com que eles têm dentro do texto e o posicionamento que eles também têm dentro do texto. Então, os pronomes indefinidos e os pronomes... Bom, gente, dando continuidade à aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Os pronomes interrogativos, o nome já diz, ele é usado para questionar, para perguntar, e eles são usados de maneira direta e indireta. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês é qual é o seu nome. Outro exemplo que a gente pode mostrar é esse. Quando é que você vem aqui em casa? Simplesmente é isso, é interrogar. Todo pronome que fizer um questionamento é um pronome interrogativo. Já os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a ele, substituindo no início da oração seguinte. São esses os pronomes que, quem, onde, quando, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas e cujas. Algo que a gente pode ressaltar sobre esses pronomes relativos é essa questão de usar o cuja. A gente só pode usar esses pronomes cujo quando há relação de posse. Um exemplo que eu separei aqui é: eu tenho vários amigos. Aqui você acrescenta cuja, idades vão de 16 a 18 anos. Porque a idade é posse. Então, a idade é minha. Então, é posse, então eu posso usar cujas. Ok? Outro exemplo que a gente pode mostrar é o onde. A gente se pergunta às vezes, como é que fala? Aonde ou onde? Como identificar qual é o certo? É simples. É só a gente saber se dá para trocar. Por exemplo, o onde a gente pode trocar em que. E o aonde a gente pode trocar a que. Existe uma banda chamada Cidade Negra, que eles têm uma música que fala... A letra da música fala... aonde você mora? Aonde você mora? Sou um pouco estranho a gente escutar isso. Aonde você mora? E aí a gente pode ver que há um erro aí. Por exemplo, onde você mora é um lugar. Então, nós podemos trocar em que lugar você mora. Tá certo a letra da música? Não, porque quem mora em um lugar. Então, o certo é onde você mora. Foi o que eu falei logo atrás, que a gente pode trocar a que e em que. E a gente pode se perguntar, mas por que eles usam isso na música? Eles usam a licença poética, que é essa ideia, para dar métrica à música, para dar mais, como é que eu posso dizer, ligação. Porque ficaria estranho, onde você mora, aonde você mora soa mais legal.
E é isso, gente. O pronome relativo ele é muito recorrente e ele é muito importante ser estudado porque a gente usa muito ele nas produções de textos, quando a gente vai escrever Enem, vestibulares, concursos, entre outras coisas. E na nossa vida, quando a gente vai escrever, a gente usa muito pronomes relativos.